Graças a Deus por esta oportunidade, em especial por estar celebrando o dia da Bíblia. Aproveitar que vocês estão em pé, vamos fazer a leitura bíblica. Segundo Crônicas, capítulo 34. Segundo Crônicas 34, 8 a 18, para a nossa reflexão desta noite. Diz assim a palavra de Deus: E no ano 18º do seu reinado, havendo já purificado a terra e a casa, enviou a Safã, filho de Azalias, e a Maazéias, maioral da cidade, e a Joá, filho de Joacás, registrador, para repararem a casa do Senhor seu Deus. E vieram Ilquias, sumo sacerdote, e deram o dinheiro que se tinha trazido à casa de Deus, e que os levitas que guardavam o umbral tinham recolhido das mãos de Manassés e de Efraim e de todo o resto de Israel, como também de todo Judá e Benjamim, e voltaram para Jerusalém. E o entregaram aos que dirigiam a obra e superintendiam sobre a casa do Senhor. E estes o deram aos que faziam a obra e trabalhavam na casa do Senhor, para consertarem e repararem a casa. E o deram aos mestres da obra e aos edificadores, para comprarem pedras lavradas e madeira para as junturas, e para sobradarem as casas que os reis de Judá tinham destruído. E estes homens trabalhavam fielmente na obra, e os superintendentes sobre eles eram Jaate e Obadias, levitas, dos filhos de Merari, como também Zacarias e Mesulão, dos filhos dos coatitas, para adiantarem a obra, e outros levitas, todos que eram peritos em instrumentos de música. Estavam também sobre os carregadores e os inspetores de todos que trabalhavam em alguma obra, e dentre os levitas eram os escrivães e os oficiais e os porteiros. E tirando eles o dinheiro que se tinha trazido à casa do Senhor, Ilquias, o sacerdote, achou o livro da lei do Senhor, dada pelas mãos de Moisés. E Ilquias respondeu e disse a Safã, o escrivão: Achei o livro da lei na casa do Senhor. E Ilquias deu o livro a Safã. E Safã levou o livro ao rei, e deu conta também ao rei, dizendo: Teus servos fazem tudo quanto se lhes encomendou. E ajuntaram o dinheiro que se achou na casa do Senhor, e o deram nas mãos dos superintendentes e nas mãos dos que faziam a obra. Além disso, Safã, o escrivão, fez saber ao rei, dizendo: O sacerdote Ilquias me deu um livro. E Safã leu nele perante o rei. Obrigado por poder sentar. Obrigado por acompanhar a leitura. Muitos nomes aí estranhos, né? Mas são personagens importantes que trabalharam nesse empreendimento. E quis o Senhor que o escrivão do livro de 2 Crônicas, do livro das Crônicas, registrasse os seus nomes, para que nós soubéssemos quem estava empenhado nesta grande obra, que foi a de consertar, de reparar o templo de Jerusalém, no tempo do rei Josias. E eu quero abrir um parêntese para, mais uma vez, cumprimentar os Gideões, em especial o professor Minoro, o professor Degmar, todos que compõem esse grupo seleto, e dizer que eu tenho uma grande admiração pelo trabalho de vocês. Ainda me lembro quando eu ganhei o Novo Testamento, já era crente, né? Fui criado no Evangelho, mas ganhei o Novo Testamento do irmão Araripe, saudosa memória, né? E eu via esses Novos Testamentos, e a regra que era para ser dada para quem ainda não era crente, né? E eu ficava no prejuízo porque eu já era e eu tinha vontade, até que um dia, lá nos Correios, eu pedi para ele, aí ele disse: eu vou deixar para você aqui depois. Aí deixou na caixa postal lá, e quando eu peguei esse livrinho, fiquei muito feliz, né? Porque é de fácil manuseio, né? E certamente muitos testemunhos, como já foi contado aqui pelo irmão Minoro, podem ser destacados de pessoas que foram alcançadas pelo Evangelho, através da leitura de um Novo Testamento distribuído pelos Gideões internacionais. Que Deus os abençoe. E é uma grande alegria também podermos compartilhar a palavra de Deus nesse dia tão importante, como foi mencionado também aqui. Gostei muito, né? Na verdade, para quem ama a Bíblia, todo dia é o dia da Bíblia. Por mais que
a gente tem nenhum dia para ser comemorado, mas para quem ama a palavra de Deus, todo dia é o dia da Bíblia. E quem assim o faz, ganha em todos os aspectos, não só no aspecto espiritual, mas em todas as áreas da sua vida. O texto que nós lemos trata de um momento muito marcante no reino de Judá, no reino do sul, quando um jovem rei resolve fazer a diferença na sua geração. O rei Josias, desde quando eu li a Bíblia as primeiras vezes, ainda na minha infância, sempre me chamou a atenção, porque foi um rei menino, um rei que assumiu o reino com 8 anos de idade. 8 anos de idade é um menino. 8 anos ainda não se sabe nem discernir bem o certo do errado, dependendo da estrutura da pessoa. E esse menino rei assumiu o trono com 8 anos. E o mais interessante é que ele assume o reino num período muito conturbado, porque ele vinha de uma geração de pai e avô que eram idólatras. Diz a Bíblia que o pai de Josias, o rei Amon, reinou apenas 2 anos, e era um rei tão mau, um rei que fez tudo que parecia mal aos olhos do Senhor, mas ele era também um rei tão cruel, que os seus próprios servos conspiraram contra ele e o mataram. Ele sequer teve o direito de ser sepultado na sepultura onde os reis antecedentes haviam sido sepultados. Mas o avô de Josias é o que é mais impactante, porque o avô do rei Josias foi o rei Manassés. Apesar de o nome significar aquele que faz esquecer, mas o rei Manassés foi o pior rei de Judá, foi o pior rei de Israel. Apesar também de ter reinado 55 anos, foi o pior rei e o que reinou mais tempo sobre Judá. 55 anos. Manassés era filho de Ezequias, que foi um excelente rei, mas Manassés não prestou como rei. Ele era tão mau que ele construiu altares aos astros celestes. Ele construiu altares a Baal e a Azerá, e chegou a trazer uma estátua de Azerá para dentro do templo de Jerusalém. Ele profanou em extremo o culto do Senhor que era realizado no templo. Ele fez de tudo para provocar a ira de Deus. Ele adorava os astros celestes, ele era feiticeiro, ele era agoureiro, ele era médium, ele era tudo que você imaginar daquilo que é contrário ao que Deus mandava e determinava para o povo de Israel. Vocês devem lembrar que o rei Saul, no tempo do seu reinado, ele exterminou todos os feiticeiros do seu reino, porque era proibido para o povo de Deus. Mas o rei Manassés, ele mesmo se tornou um assim. Mas ele foi mais além. Ele chegou a oferecer seus filhos em holocausto ao deus Moloque. Ele chegou a oferecer seus filhos para serem sacrificados a um deus pagão. E de tanto ele provocar a ira do Senhor, Deus, por um tempo, desistiu de abençoar o reino do sul. O reino do norte já estava no cativeiro. E diz a Bíblia que Deus mandou profetas que repreenderam o rei Manassés, apesar de ele depois ter se arrependido, ter se humilhado diante de Deus, mas a ira do Senhor estava sobre o reino de Israel, agora apenas o reino do sul, e Deus disse que aquele povo não ia mais ficar naquela terra, eles serão tirados daqui. E Deus decretou, mas de Amon nasce um menino chamado Josias. Diga-se de passagem que havia sido profetizado sobre ele mais ou menos uns 300 anos antes, no tempo do rei Jeroboão. Um profeta, um homem de Deus, profetizou e disse que nasceria um da família de Davi, cujo nome seria Josias, e ele faria uma limpeza religiosa naquela nação. E quando Josias assume o reino, ainda com 8 anos, nós podemos presumir que ele era tutelado certamente por alguém que fosse adulto. Mas quando ele já estava rapazinho, ele sentiu uma necessidade de restaurar o templo em Jerusalém. Um jovem como muitos aqui, ou até mais jovem ainda, ele sentiu uma necessidade de restaurar a religiosidade do seu povo,
mesmo tendo tido um pai idólatra, mesmo tendo tido um avô idólatra, presumo que ele deveria conhecer a história do seu bisavô Ezequias, que foi um homem segundo o coração de Deus, semelhante a Davi. E Josias então decidiu criar uma comissão de pessoas preparadas, aptas para consertar o templo. E ele delegou autoridades e tarefas, e eles iriam consertar o templo parte por parte. E o texto que nós lemos, que tem muitos nomes aqui até estranhos, mas você vê a divisão que foi feita para que a obra fosse feita de forma organizada. Então nós vimos que do coração de um jovem nasceu o interesse de restaurar a religiosidade do seu povo. Mas o mais interessante é que quando eles estavam consertando o templo, consertando aquele conserto com S, né? De consertar, de reparar. Quando eles estavam consertando o templo, eles acharam o livro da lei. Mas que coisa estranha, ao mesmo tempo maravilhosa. Mas é estranho. Como pode o livro da lei estar perdido dentro da casa do Senhor? E o texto que nós lemos diz que eles encontraram, versículo 15: e Ilquias respondeu e disse a Safã, o escrivão: achei o livro da lei na casa do Senhor. E Ilquias deu o livro a Safã. Ilquias era o sacerdote, Safã era o escrivão. Pelo relato, parece que Ilquias entendia mais de lei, porque ele disse: achei o livro da lei na casa do Senhor. E Safã, como superintendente, pegou aquele livro e levou para apresentá-lo ao rei Josias, jovem rei Josias, agora já era adulto. E ele traz um relatório sobre os trabalhos que estavam sendo feitos, o sucesso do trabalho. E ele vai e apresenta esse pequeno detalhe. Versículo 18: além disso, Safã, o escrivão, fez saber ao rei, dizendo: o sacerdote Ilquias me deu um livro. E Safã leu nele perante o rei. Interessante que essa história ela é relatada tanto em Crônicas quanto em 2 Reis. E tanto aqui em Crônicas quanto em 2 Reis, quando Safã vai falar sobre o livro, ele diz assim: o sacerdote Ilquias achou um livro. E essa indefinição sobre o livro, nesta leitura que fazemos na nossa língua, demonstra um desconhecimento do potencial daquele livro pelo próprio Safã. Mas quando ele leu aquele livro diante do rei, diz a Bíblia que o rei rasgou os seus vestidos. O rei caiu por terra e entendeu quanto Deus estava irado contra o seu povo. Porque quando se acha a palavra de Deus, quando se lê a palavra de Deus, quando se entende a palavra de Deus, quando se medita na palavra de Deus, a nossa mente é modificada. Quantas pessoas foram mudadas por Deus ao ouvir a palavra de Deus, ou ao ler a palavra de Deus, ao ler esse livro? Quantas vidas transformadas porque ouviram? Eu lembro de um colega que me contou que estava saindo de uma festa, estava arrasado, desesperançado, e ele achou no chão um pequeno versículo. Os irmãos mais antigos devem lembrar daquela caixinha de promessas, né? Que tinha em toda a mesinha antigamente, caixinha de promessas. E naquele versículo estava: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E ele contou isso para mim. O poder desse versículo, que ele encontrou vindo de uma festa, encontrou no chão e leu aquele versículo. E dali ele foi para casa com aquele texto matutando na sua mente. Porque a palavra de Deus, quando ela é recebida aqui na mente e ela desce para o coração, ela transforma as vidas.
ela transforma corações, ela transforma homens e mulheres, ela transforma crianças e adolescentes. Não tem idade para isso, porque é a palavra de Deus, é a palavra de Deus. E quando falamos sobre a Bíblia, quem já leu o livro Heróis da Fé, de Orlando Boyer, 20 homens extraordinários que incendiaram o mundo, e um deles me chama muito a atenção, todos, mas David Brainerd é um que me chama muito a atenção, porque ele era ainda um jovem de 20 anos, um missionário que aceitou e abraçou o desafio de ir pregar para tribos indígenas dos Estados Unidos. E ele era solteiro, ainda noivo, e foi para esta missão. E para ser bem breve, lá ele passou 7 anos, 7 anos pregando a palavra de Deus. Os primeiros anos ninguém se convertia. Por pouco ele não foi assassinado na chegada daquele território. Mas diz a biografia que em uma certa ocasião que aquela tribo, aquela comunidade indígena ia fazer uma festa regada a bebidas regionais deles. E aquele missionário jejuou e orou para que Deus neutralizasse o poder daquela festa. E a história diz que após a festa, todos embriagados quase, mas ele teve a oportunidade de pregar. E ele pregou. E ele pregou a palavra de Deus. E a biografia diz que o intérprete dele estava tão embriagado que ele tinha que ficar segurando ele pelo pescoço, segurando para ele não cair. Mas a palavra que era pregada era tão poderosa que passava por aquele canal de intérprete e chegava e atingia as pessoas. E aquele dia foi um dia marcante, porque aquela tribo praticamente inteira se converteu a Cristo, pelo poder da pregação da palavra de Deus, por um homem apenas. E a biografia dele diz que quando ele retornou para casa aos 27 anos, doente, já em estágio terminal de tuberculose para morrer, e ele estava no leito do hospital, quando ele viu um irmão seu mais novo entrando com a Bíblia debaixo do braço, com a Bíblia sobre o peito. E quando ele olhou para aquela Bíblia, ele começou a chorar, dizendo: há livro bendito, por ti eu dei a minha vida, e 1000 vidas daria se as tivesse. Aos 27 anos ele não estava arrependido de ter se doado para a pregação da palavra de Deus, de ter se doado para que esta palavra fosse colocada no coração das pessoas, porque a Bíblia, ela vai ser pregada e ensinada se eu e você abraçarmos esse desafio. E quando Josias ouviu a leitura do livro, sucedeu, pois, que ouvindo o rei as palavras da lei, rasgou as suas vestes, e o rei deu ordem a Ilquias e a Icão, filho de Safã, e a Abdom, filho de Mica, e a Safã, o escrivão, e a Asaías, ministro do rei, dizendo: ide consultai ao Senhor por mim e pelos que restam em Israel e em Judá, sobre as palavras deste livro que se achou, porque grande é o furor do Senhor que se derramou sobre nós, porquanto nossos pais não guardaram a palavra do Senhor para fazerem conforme tudo quanto está escrito neste livro. Achar o livro foi um grande desafio, foi uma grande conquista. Mas o que fazer depois de encontrar o livro? O que fazer depois de ler o livro? O que fazer depois de entender a mensagem? É permitir que esta mensagem provoque um avivamento interior em cada pessoa, em cada comunidade, porque somente a palavra de Deus é quem gera um avivamento em nossos corações. Somente pela palavra. Josias tivesse agido, por exemplo, como jovem rico, nada teria mudado. Quando nós lemos nos evangelhos, nós temos algumas pessoas que se encontraram com Jesus e saíram do mesmo jeito. Nós temos Nicodemos, que procurou Jesus com todo respeito e ouviu Jesus explicando para ele sobre o novo nascimento. Nicodemos não conseguia entender aquelas palavras de Jesus.
Jesus falando de um novo nascimento, um nascimento espiritual, e Nicodemos pensando em um nascimento de carne e osso. E ele disse: mas Senhor, como é que pode uma pessoa adulta voltar ao ventre da mãe e nascer novamente? Jesus disse: mas você é mestre em Israel e não consegue entender isso? Nicodemo, não estou falando desse nascimento, eu estou falando de um nascimento espiritual, da água e do Espírito. E João 3 relata essa história de Nicodemos, e nós entendemos e vemos que ele aceitou o convite de Jesus para seguir. Ele foi transformado pela palavra direta de Jesus. Mas nós temos também um homem que não é relatado o seu nome, que é apenas apresentado como um jovem rico, que procurou Jesus com elogios, inclusive, para receber de Jesus orientações sobre como ser salvo. O que eu faço para ser salvo? Ele não tinha a melhor pergunta. Essa foi a melhor pergunta que alguém pode fazer: o que faço para ser salvo? Foi a pergunta que o carcereiro de Filipos fez para Paulo, e era tudo que Paulo queria ouvir: crê no Senhor Jesus, será salvo tu e tua casa. E o jovem rico perguntou para Jesus a pergunta ideal, para a pessoa ideal, mas ele não gostou da resposta. Jesus disse: como é que estão os mandamentos? Você está cumprindo direitinho? Cumpre os mandamentos. Isso aí está tudo certo, já cumpri todos, desde a minha meninice. Falta só uma coisa: você vá, venda o que você tem, distribua para os pobres, venha e me siga, e você terá um tesouro no céu. E diz o relato bíblico que aquele jovem saiu cabisbaixo, desanimado, pensativo sobre essa necessidade de se desfazer dos seus bens. Veja bem, ele se encontrou com a palavra viva que é o próprio Senhor Jesus. Ele ouviu do próprio Jesus a instrução certa, mas ele não quis aceitar. Ele não quis aceitar a palavra. Um outro exemplo é o de Pilatos. Pilatos, quando estava julgando Jesus, ele sabia que Jesus não tinha culpa nenhuma. Ele via que Jesus era inocente, mas ele quis arrotar sobre Jesus uma autoridade. E disse: você não vai me responder sobre o que estou lhe perguntando? Você não sabe que eu tenho autoridade para lhe crucificar ou libertar você? E em sua conversa com Jesus, Jesus fala para ele que o reino dele não era desse mundo. E Pilatos diz: então você é rei. Jesus disse: eu para isso vim. Eu vim para testificar a verdade. Quem é da verdade ouve as minhas palavras. E Pilatos perguntou para ele: que é a verdade? E esse texto sempre me chamou a atenção, porque Pilatos perguntou para a pessoa certa, mas não esperou resposta. Que é a verdade? Quando você lê no relato de João, Pilatos pergunta, mas no fundo ele não quer conhecer a verdade, porque ele não espera de Jesus a explicação sobre a verdade. Diz a Bíblia que ele perguntou para Jesus e foi lá para a multidão. Ele estava diante da pessoa certa, ele estava diante da resposta certa, mas ele não quis. Então, o que fazer com esse livro quando encontrado? Lógico, hoje em dia a Bíblia, esse livro que é o mais lido do mundo, é o mais vendido, mais ou menos 5 bilhões de exemplares vendidos no mundo todo. O livro reproduzido em mais idiomas do mundo, cerca de 3.000 idiomas. O livro lido repetidas vezes por uma mesma pessoa, o mais, tudo ele é o mais. E disponível em tantos formatos, em áudio, em visual, edições de estudo, comentadas. Mas nem sempre foi assim. E eu ainda me lembro de quando eu ganhei a minha primeira Bíblia. Eu tinha uns 10 anos, 9 para 10 anos.
Minha mãe me presenteou, o melhor presente que ela me deu. E eu passei a amá-la. Passei a amar esse livro. E o tempo passou e alguns eventos na minha vida, drásticos, aconteceram. Mas esse livro sempre foi a minha companhia. E eu lembro que quando eu tinha uns 20 anos, 1997, eu estava no auge dessa paixão pela Bíblia. Lia, relia, terminava a leitura, reiniciava outra, lendo. E aí eu comecei a trabalhar como cobrador de ônibus rodoviário. E eu lembro do primeiro dia que eu fui para a empresa. Aí um senhor disse: e esse menino? Esse é um novo cobrador. E eu com a Bíblia debaixo do braço. Ele disse: tu é crente? Eu digo: sou. Tímido, né? Ele disse: aqui o cabra entra com a Bíblia debaixo do braço e sai com uma garrafa de cachaça. E eu ouvi aquilo e eu, muito tímido, fiquei na minha, né? Mas o que eu já conhecia desta palavra, o que ela já estava dentro do meu coração, era suficiente para relevar aquela brincadeira, que não passou de uma brincadeira pesada para um adolescente, jovem, né, já. Mas eu louvo a Deus que através desse livro a minha vida tem sido mudada em todos os aspectos, porque achando Ele, como diz o Salmo, né? Achando tua palavra, logo as comi. Então este livro é para ser devorado, é para ser meditado, é para ser escavacado, é para ser usado, é para ser gastado, porque esse é o livro da vida, é o nosso livro aqui, é o livro que traz vida, é o livro que traz a verdade. E eu quero, finalizando esta palavra, trazendo para o nosso período contemporâneo, esses dias assistindo a um podcast do reverendo Augusto Nicodemos, pastor presbiteriano, que admiro muito. E a gente conhece o tio Nico, como falamos, né? Aquele velho cabelo branco já, o mestre das escrituras. Mas eu fiquei admirado com o seu testemunho de reconversão, se é que existe reconversão, né? Ele ainda jovem, criado na igreja, mas ainda jovem, ele se distanciou dos caminhos do Senhor. E ele experimentou lá fora, lá no mundo, tudo que o mundo tem para ofertar, como ele mesmo fala no testemunho. Mas chegou um nível da sua vida que ele estava desistindo de viver. É estranho você ouvir, mas é o que ele relata, desistindo de viver. Sua mãe crente, orando por ele, mas ele não tinha mais sentido, tinha tudo o que queria, mas como ele diz, havia um buraco no seu coração, havia um vazio que ele não conseguia palpar, ele não conseguia preencher. E ele chega em casa e a sua mãe estava no quarto orando. E então ele fala para ela, ele pergunta para ele: como é que você está? E ele abre o coração: hoje acabou, estou decidido a pôr fim em tudo na minha vida. E ela então leu um texto da Bíblia para ele, leu apenas um versículo. E ele diz que quando ele ouviu aquela palavra que desceu para o seu coração, ele lembrou de tudo que ele havia aprendido na igreja quando jovem ainda. E ele diz que quando ouviu aquela palavra, ele entendeu que aquele vazio que estava em seu coração somente seria preenchido pela pessoa de Jesus. Assim como muitas pessoas precisam ouvir que o vazio que há em seu coração somente o Senhor pode preencher. E esta é a palavra da fé que pregamos. Esta, em síntese, é a mensagem bíblica, que Jesus Cristo veio ao mundo para morrer por todos os pecadores, como diz em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. E esta é a palavra de fé que pregamos, e esta é a mensagem para nossos corações nesta noite.
Que Deus nos abençoe mediante esta palavra. Amém.